que nos dê o melhor intensamente, porque depois nós podemos dizer, poxa, por que eu não dei mais ao Senhor? Por que eu não me lancei mais? Por que eu não me movimentei mais? E eu tive um sonho essa noite, né? E eu sonhei que eu estava correndo, que existia um homem mais velho do que eu, velhinho, que ele tinha experiência, onde tinha um local. E nesse local era tipo uns poços que ele pulava, só ele sabia, quando pulava, caía num lugar como se fosse mesmo paraíso. E quando eu passei para esse lugar, aí o evangelista tinha ido na frente procurar esse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu procurei, meu irmão está aqui, o meu irmão está aqui. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Faz agora. Faz agora. O lugar é perfeito, um lugar onde trazia no nosso coração uma alegria tão grande, da aflição que eu estava sentindo no mundo. Como se eu entrasse naquele lugar e encontrasse realmente o paraíso ali. Então, faz agora, tá, amado? Ora agora pelo aquele que você ama, clama agora, pede agora, jejua agora, faz tudo. Porque depois realmente não haverá mais oportunidade de fazer mais nada. Amém? Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, em Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E deixar que o Espírito Santo fale no nosso coração. Dobre a sua atenção, fica ligado, porque o Espírito Santo há de falar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar a tua palavra. Senhor, nesse momento quero te apresentar a tua igreja, quero te apresentar os teus filhos que vão ver essa mensagem, Pai. Senhor, que o teu Espírito possa trazer, Senhor, o temor e um desejo, Senhor, de colocar em prática tudo aquilo que eles vão ouvir nesse momento e ver. Pai, fala conosco de maneira clara, precisa, não porque, Senhor, ó Deus, nós somos, ó Pai, merecedores, mas pela tua infinita graça e misericórdia, usa o teu servo, fala conosco de maneira clara e precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. E você que está aqui, diga bem forte, bem alto e bem bonito: Amém. Amém, amado? Estamos mais uma vez, como de costume, nos santificando através da palavra do Senhor, reunidos como igreja, aprendendo e compreendendo a vontade de Deus nesses últimos dias para nós. Sabemos que vivemos pela fé, e viver pela fé muitas das vezes faz com que muitos retrocedam, muitos parem, muitos fiquem à mercê de um sistema que cada vez mais vem implantando a sua doutrina. Viver pela fé é saber o que eu estou fazendo está tendo um resultado para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Porque a palavra diz no livro, se eu não me engano, a carta que Paulo escreveu aos Tessalônicos, que devemos manter o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito irrepreensível, em santificação até a vinda do Senhor.
E nós sabemos que Deus deixou a palavra como instrumento para isso. E nós sabemos por isso que nós estamos aqui, para que possamos ser lavados, para que possamos ser transformados, para que possamos ter um entendimento do que Deus quer para a nossa casa, quer para a nossa família e quer para todos aqueles ao qual realmente vive neste mundo. A palavra de Deus nos diz que Deus tem um desejo, que todo homem venha ter o conhecimento da verdade. E este conhecimento da verdade só pode chegar até o homem através de um caminho, através de uma pessoa que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Examinai nas Escrituras, porque vocês acreditam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam ao meu respeito. São elas que mostram a verdade de Deus para vocês. E houve um tempo que Deus falou, nós sabemos disso, a vontade dEle, por muitos e muitos anos, até que veio a promessa, e Deus trouxe até nós o Filho dEle. Aquele que tem um filho, tem também o Pai. Mas aquele que rejeita o Filho, rejeita também o Pai que o enviou. Então nós precisamos transmitir essa verdade para as pessoas. Que ninguém consegue atrair o olhar de Deus rejeitando Cristo na sua vida. Ninguém consegue o favor de Deus, consegue o olhar de Deus, sem primeiramente trazer Cristo para a sua vida, trazer Cristo para a sua casa, trazer Cristo para a sua família. Nós entendemos claramente que as Escrituras nos falam, em forma simbólica, figurativa, da pessoa de Cristo nas Escrituras, Deus tentando falar, se vocês entrar na arca, vocês estarão salvos, porque a arca tipificava Cristo, simbolizava Cristo. Eu não estou falando para vocês se esconder em um monte, eu não estou mandando vocês se esconder em umas vestes, eu não estou mandando você se esconder naquilo que você conquistou. Eu estou dizendo para vocês entrar na arca. Porque a salvação está na arca. E a arca tipificava Cristo para a nossa vida. Na época de Noé, a arca foi o que Noé se desgastou com a sua família. E hoje nós entendemos que a arca era a sombra das coisas futuras. Assim como Deus falou no tempo de Moisés, para que ele pudesse pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da sua casa. Porque o sangue livrava da morte. E nós entendemos que ali era a sombra das coisas futuras. Que nós entendemos que o sangue de Cristo é que nos livra da morte eterna. A casa, a família que tem o sangue de Cristo está guardada, está protegida. Assim como nós olhamos agora em Gênesis, que nós vamos entender claramente a vontade de Deus para a nossa vida. É mentira da serpente. Ao olhar para a história do primeiro casal, precisamos tirar lições para a nossa vida, para não passarmos pelo mesmo processo que eles passaram. Ao olhar a história da primeira família que existiu,
Nós precisamos olhar, tirar lições e nos blindar para que possamos não entrar no mesmo processo que eles entraram, que a família deles entraram, ao qual Deus nessa noite quer falar ao nosso coração. Quem foi Adão e quem foi Eva? Adão e Eva desobedeceu a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai nos dizer dessa forma: e formou o Senhor Deus o homem, dobre sua atenção, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amado, eu quero que nós saímos daqui com a compreensão, o entendimento daquilo que Deus quer para a nossa casa e para a nossa família. E para nós nesses últimos dias. A Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. Isso é importante para nós entendermos. Deus tirou o homem, formou o homem de algo que já existia antes do homem. E nós entendemos que existia em abundância. Deus formou o homem em algo que existia em abundância. O produto que Deus usou existia em abundância. Isso é importante para nós. Entenda o que o Espírito Santo quer falar. Deus está nos dizendo que quando Ele criou Adão, formando Adão, Ele estava dizendo hoje para nós em outras palavras: está vendo, Adão, que eu estou formando? Eu não estou formando de algo que é raro na terra, de algo que não existe. Se eu errar, ou se Deus não erra, mas se Ele errar, eu não tenho mais opções, porque é uma matéria que é escasso na terra. Se eu fazer Adão e ele errar, não tem como mais ter outro. Você está entendendo? Eu quero que você entenda, porque o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite. Você e eu, nós éramos pó. Em outras palavras, a Bíblia vai dizer claramente em Salmo, dessa forma: e tirou de um poço de perdição, de um toleiro de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Adão, eu estou te formando de algo que tem em abundância em minha volta. Se você não aproveitar a oportunidade que eu estou te dando, tirando você do pó e dando para você vida, Adão, e dar ouvido àquilo ao qual eu estou dizendo para você não fazer, não falar, não tocar, não comer. Adão, eu posso fazer milhares de você. Pastor Rogério, evangelista Rodrigo, de vocês, no lamaçal de pecado, lá naquela lama, lá naquele local, lá na sua cidade, lá no seu estado, aonde vocês vivem, aonde vocês moram, lá existe um lamaçal de pessoas vivendo na lama do pecado. Como vocês, tem muito lá aonde vocês viviam, onde vocês hoje ainda estão. Eu olho e posso ver muita gente entregue
completamente sujo, como aquele jovem cuidando de porcos. Eu posso fazer outro de você, basta eu querer. Como estão entendendo? Deus está dizendo para mim e para você: eu tirei você do lamaçal do pecado, eu firmei os teus pés em Cristo, para que você possa ter confiança que você está em Cristo, na rocha, e dei um novo cântico para você, um cântico de alegria, para vocês que aqui estão, para você que vai assistir. Assim como eu fiz com Adão, formando ele de algo que tinha abundância, eu tirei vocês e dei uma forma a vocês. Eu coloquei sobre vocês o meu espírito, assim como eu fiz com Adão. Ele está dizendo para nós. Precisamos entender o que aconteceu com Adão e sua família, o processo, para que nós não venhamos cair também no mesmo engano. E aqui nós estamos aprendendo claramente. Você era insignificante, Adão, e eu te dei vida. Você era pó. Você via para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Foi isso que a nossa irmã Maiane falou. Então, a partir de agora que eu dei forma para vocês, a partir de agora que eu dei uma estrutura para vocês, seja a luz, seja o sal da terra. O que significa isso para nós? Que Deus está dizendo: olha como era Adão, porque vocês também eram assim, pó. Davi teve essa compreensão, Salmo 51, 5. Eis que iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Eu não nasci o santinho, eu não nasci o perfeitinho, eu era um pecador, era alguém que estava longe de Deus, alguém que estava debaixo de uma condenação. Nós precisamos entender isso, porque muitos não têm entendido. Quem comete pecado, 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E quando eu estava pecado, quem estava me acompanhando todos os dias era o diabo, Então eu tinha companhia do diabo, no lamaçal ainda, Quando você saía para beber, para se prostituir, para se entregar aos prazeres da tua carne, era o diabo que estava acompanhando você. Porque à medida que você pecava, você atraía a presença dele para a sua vida. Mas eu tirei você desse lamaçal. Eu desfiz a obra do diabo e formei você a imagem do meu filho. Está nos dizendo aqui, para nós entendermos, da onde Deus tirou Adão, do pó, e da onde Deus nos tirou, das garras do diabo, do controle do diabo, da lama que o diabo cada vez mais sujava, para que possamos estar como ele, sujo, podre. Existe mais, nós estamos, em Efésios 2:1 vai dizer, e ele lhes deu vida, como Adão, que estava ali no pó, formado, e ele soprou a vida. Aqui está dizendo para nós, ele lhe deu vida, irmã Maiane, irmã Leise, diaconisa Rayane, ele lhe deu vida. Mas como assim? Eu não andava, você andava na lama, eu andava na lama, guiado pelo diabo, sem vida. E ele nos deu vida, quando você estava mortos, em suas transgressões e pecado. Existem pessoas que querem voltar para este caminho, ser controlado pelo diabo, viver na lama, mortos, sem luz, porque onde não há luz, existe aquilo que muitas das vezes controla, que é as trevas. A Bíblia está nos dizendo que nós andava segundo o curso deste mundo.
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o espírito da desobediência controla a vida dessas pessoas, Paulo está dizendo. Mas assim como ele fez na vida de Adão, ele fez na nossa vida, ele nos formou, ele nos deu uma nova estrutura, e ele firmou o nosso espaço, e ele soprou vida e nos colocou na rocha. E qual tem sido o cântico que nós temos cantado? O cântico que hoje nós estamos cantando é Cristo. É o exaltado, é o adorado, é o querido para nós. Nenhum cântico mais que o diabo queria que nós cantássemos nos nossos lábios não reina mais na nossa vida. Agora tem ocorrido muita coisa na vida de muitas pessoas e por isso Deus quer que essas pessoas entendam isso. Que nós não vamos entrar no processo que Adão entrou. Porque nós estamos na casa do Senhor todos os dias aprendendo a vontade de Deus para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente. E plantou o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Aqui está dizendo para nós claramente. E plantou Deus um jardim no Éden. O Éden já existia. Deus agora plantou ali um jardim. Examinais nas Escrituras, porque você acredita ter nela a vida eterna, e são elas que testificam sobre mim. Deus deu vida a Adão e levou para o jardim. Deus deu vida para mim, para você, e nos levou para quem? Bem alto. Para Cristo. Marta, entenda, Marta, que é nos meus pés que você tem que estar. Maria escolheu a melhor parte, não é isso? Está nos meus pés, no jardim comigo. É nesse jardim que ela está, que o meu Pai desce com alegria. É nesse ambiente que ela está, reunido 2 ou 3, que o Pai desce para trazer cura, que o Pai desce para trazer alegria, que o Pai desce para trazer transformação. É quando vocês se reúnem nos meus pés, meus filhos, que ali Deus está ordenando bênção para aqueles que vêm. Oh, aleluia. Adão, eu estou colocando você no jardim. Esse jardim eu fiz no Éden, para que eu possa ter um relacionamento maior com você, mais próximo. Cristo veio para nós dizermos: Emanuel, Deus conosco. Deus está no nosso meio, nesse jardim, aonde eu choro, aonde eu me alegro sentindo o bom perfume dele, aonde eu me deleito na presença dele. Está dizendo para nós, oh, aleluias, glória a Deus. Escute isso. Deus nos coloca em certos lugares para defendermos o que Ele disse, para defendermos o seu reino, para defendermos a sua palavra. Deus nos coloca em uma família, Deus nos dá uma família, Deus nos dá um jardim, Deus nos dá a oportunidade de servir a Cristo. Para quê? Para fazer parte dessa família. Para que Deus faz isso? Para nós defendermos a palavra dele. Quantos estão aqui? Deus colocou Adão no
jardim para defender a palavra dele. Deus trouxe você para estar aos pés de Jesus, para defender a palavra dele. Não para defender a sua. Não para defender aquilo que você acha, o que você quer, mas para defender a palavra dele. Então, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, foi para defender a palavra dele, e não eles ter o desejo de serem o Deus do local. Está entendendo? Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, é para eles defender a palavra de Deus, e não eles querer, desejar serem Deus. Tem muita gente na igreja que Deus colocou para estar ali, obedecendo a palavra de Cristo e submetendo a palavra de Cristo, mas quer usar a sua palavra como se fosse Deus. Eu acho que pode saia, eu acho que pode bermuda, eu acho que pode boné, eu acho que não pode boné, eu acho que pode cortar o cabelo, eu acho que tem que colocar gravata, eu acho que não tem que ter gravata, eu acho, você e eu não devemos achar, nós devemos submeter a palavra de Deus. Eu sei que isso não vai chegar ao seu coração com prazer, mas nós não fomos colocados no corpo de Cristo para ditar para o corpo de Cristo o que o corpo de Cristo tem que fazer. O próprio cabeça já sabe dizer perfeitamente que cada um deve fazer para agradá-lo a Ele. E nós entendemos que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, não era para Ele dizer eu acho, os meus olhos achou bonito, eu vou fazer, é prazeroso, eu vou tocar, eu vou comer. Não, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, foram para ele obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Amado, você precisa entender isso, nós precisamos entender isso, para que a gente não possa estar dando ouvido à mentira da serpente. Deus colocou o homem no jardim. Tomou o Senhor Deus, o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora para ele. Então, quando Deus pegou o homem e levou para o jardim, foi para eles guardar o jardim, lavrar o jardim, e fazer aquilo que a palavra de Deus disse para eles fazer, não comer da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero que você entenda perfeitamente que eu estou falando porque o Espírito Santo quer que nós entendemos isso, e aqueles que vão ver, Deus tem me chamado para fazer aquilo que Ele manda, e não aquilo que eu acho que tem que ser feito. A Bíblia diz que apareceu a serpente no capítulo 1, no capítulo 3, do versículo 1. Vai dizer para mim e para você que a serpente era uma espécie de um animal esperta. Em outras palavras, malandra, astuta, inteligente. Ao qual simboliza o próprio Satanás. E ali vai chegar até aquela mulher, e vai nos dizer claramente que aquela mulher dá ouvido. Isso é o processo que nós precisamos entender, é as lições, dá ouvido a quem Deus falou para nós não darmos ouvido. E aqui essa mulher vai dizer para mim e para você, que a serpente questiona, sabendo de tudo, simplesmente para que aquela mulher pudesse se abrir e dialogar com ela, com ele, a serpente. Mas eu quero que você entenda esse ponto aqui, que ele vai dizer assim. Gênesis 3, versículo 5. Certamente não morrerá, disse a serpente à mulher. É mentira da serpente. Certamente não morrerá. Deus sabe, que no dia que dela comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus,
se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Amado, nós precisamos entender que Adão, ele tinha algo que nós temos hoje para que a gente não possa cair no mesmo processo que caiu Adão e Eva. O que é que nós temos que Adão tinha na sua época? Eu quero que você entenda o que Adão tinha, que nós temos hoje. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver que tudo isso que nós temos, Adão tinha em uma palavra. De toda árvore que está no jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não pode comer. O que é que Adão tinha? Adão tinha toda a teologia, todo o conhecimento da vontade de Deus para ele na vida dele ali naquele momento. Eu tenho a liberdade de viver neste mundo. Eu tenho a liberdade de viver na terra, neste jardim, e de toda árvore que aqui está eu posso comer livremente, mas essa árvore que está no meio, Deus foi claro para mim, para que eu não possa tocar e nem comer dela. Amado, nós temos a palavra de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus é luz. O que significa? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se nós temos a palavra de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma deixar que a serpente volte até a nossa casa, volte até a nossa vida e propague algo e nós viemos ceder para ele. Porque nós sabemos de onde Deus nos tirou, sabemos de onde Deus nos colocou, sabemos que Deus nos pediu nesses últimos dias. Nós entendemos que a palavra de Deus é a espada. A Bíblia nos diz, em Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para Adão era espada para ele. A palavra de Deus era luz, era lâmpada para ele conduzir em clareza daquilo que agradava e o que não agradava a Deus. Ele tinha isso e nós temos também. Deus disse que a sua palavra é pura e é escudo. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Deus foi verdadeiro, foi claro, pura. Dizendo, Adão, você e Eva não podem comer. Eu estou sendo claro para você, Adão. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é pura. Não houve maldade, não é para comer, não é. Deus sabe da minha vida, Ele me criou, Ele me tirou do pó da terra. E vai dizer também, nesse mesmo versículo, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Quando eu confio em Deus, a serpente vem com seus dardos, vem com seu veneno, mas eu sei que a palavra do meu Pai a meu respeito é melhor para mim, para minha casa. E nós olhamos nas Escrituras e vai dizer para mim e para você que a palavra de Deus é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vai dizer 17 de João, Jesus dizendo isso. Amado, vocês estão entendendo que Deus quer que nós tomamos as lições de Adão para a gente não venha cair no mesmo laço que o diabo tem criado para enlaçar muita gente. Nós temos um propósito, e o propósito é nós sermos luz, foi falado aqui, é viver como se a palavra de Deus estivesse habitando em nós. Se Deus olhasse para nós e visse a palavra, luz, e quem olhar para nós, saber como viver na terra. E Adão, ele sabia como viver. Eu posso viver, eu tenho liberdade no Espírito, e eu não posso tocar naquilo, só isso. Mas pelo fato de ele ouvir algo, é o que tem feito muita gente se entregar na propaganda do diabo. Você será como Deus. Você será como Deus. Entenda isso que o diabo tem propagado para muito. Você vai ser soberano. Você vai mandar, você vai escolher, você vai ditar, você vai dizer, você vai fazer acontecer, você, a pessoa começa a
te glorificado na terra e começa a dar ouvido à serpente e agir conforme a serpente quer e não como Deus quer para a vida deles. Eles começam agora a dar ouvido porque a serpente falou: você vai cantar, você vai ter o controle, você vai ter o domínio, a sua beleza vai sobressair, você vai fazer com que as pessoas olhem para você. E aquilo cheirou bem para Eva. E a propagação do diabo tem cheirado bem para muitos. Aonde muitos têm deixado a palavra de Deus. Muitos têm deixado o local, a vontade de Deus. Muitos dentro da igreja estão ouvindo a serpente, porque vai dizer que a serpente estava no jardim. Muitos têm ouvido pessoas com o espírito dessa serpente. E está dando ouvido, mudando a sua forma de ver o evangelho, ver a Cristo, ver a vontade de Deus para a vida dele. Estão cedendo, estão tocando, estão comendo, estão saboreando daquilo que o diabo quer para a vida deles. E Deus está dizendo para mim e para você: você tem minha palavra como Adão teve. Você sabe de onde eu te tirei como Adão sabia. Você sabe onde eu te coloquei como Adão também sabia. Honre a minha palavra. Não dê ouvido à serpente. É mentira da serpente. Você não vai ser Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer comigo? Foi onde eu acabei de ler para nós em Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus, que é Deus, chamou o homem perguntando: onde está você, Adão? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Opa, você não queria ser Deus? Você não comeu o que não deveria comer? Você não pegou aquilo que não deveria pegar? Você não se envolveu com o que não deveria se envolver? Você não fez aquilo que achava conveniente? E agora você está com medo? Eu sou Deus. Você também não queria ser Deus? Aparece na minha presença, Adão. Aparece na minha presença, Eva. Vocês não queriam ser Deus? Duvidou da minha palavra que era pura? Não confiou na minha palavra como verdade? Não entendeu a minha vontade para vocês? Agora vocês estão com medo? Mas vocês não é Deus agora, depois que fez aquilo que achava interessante para vocês? Por que está com medo? Porque nós encontramos muita gente com medo. Qualquer circunstância já fica com medo. Eu vou morrer. Eu acho que eu estou com algum problema. Ai meu Deus, eu estou com medo. Porque esse medo constante na vida. Porque deu ouvido à serpente. Esse medo noturno, esse medo de ficar só, esse medo de não ter, esse medo de não casar, esse medo de não ter filho, esse medo de não ter um bem, de ter um futuro, de ter algo, um medo de não viver. Por quê? Porque queria ser Deus e deixou o jardim, deixou a presença, deixou Cristo. Deixou o local onde Deus colocou, firmado. Eu estou te firmando na rocha. Eu estou tirando você da lama. Você era para estar morto, mas eu tirei desse lamaçal. Eu estou te firmando na presença do meu filho. Não dá voz à serpente. Não dá ouvido à serpente. É mentira da serpente. Você não vai ser Deus. Você vai viver no mundo com medo. Medo. E vai constantemente procurar um meio de se livrar daquilo que o diabo tem preparado. Mas não vai ter como se guardar se não for na rocha. A Bíblia nos diz que ele falou: eu ouvi a tua voz e fiquei com medo, Senhor. E outro ponto vai dizer para nós: porque estava nu. Amado, quando você dá voz, quando você dá ouvido para a serpente, onde Deus tem te colocado e você tem desejado ser Deus no seu trabalho, onde você tem desejado ser Deus na sua família, onde você tem desejado ser Deus na igreja, onde você tem desejado ser Deus, aonde você está, isso significa que você já está dando ouvido para a serpente. Deus lhe chamou para você guardar, para você proteger, para você ser luz. Deus chamou para você se submeter, mas se você quer
ser Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ver a sua nudez, você vai ficar exposto à sua insignificância. Você vai ficar exposto, sabendo que você é nada, você não tem nada, você não possui nada. E tudo que você tem era fruto daquilo que Deus te deu. Agora você está com medo de perder, porque você está vendo que você está nu. É mentira da serpente, você não vai ser Deus. Você não vai dominar o homem, você não vai dominar a mulher, você não vai chamar atenção com o seu corpo, injetando coisa no teu corpo. É engano da serpente. A serpente está te enganando, dizendo para você submeter o seu corpo a algo que você vai receber glória no seu corpo. A Bíblia está nos dizendo que ele viu que ele estava nu, estava exposto. E o que é que ele fez mais? A Bíblia nos diz, no mesmo versículo do capítulo de Gênesis 3, 9, dizendo: por isso eu me escondi. Entenda, amado, claramente que é isso que vai acontecer na sua vida se você dá ouvido à serpente. A palavra foi clara para dizer para mim e para você de onde Deus tirou eu e você. O que Ele fez comigo e com você. O que Ele nos confiou. E tudo que Ele quer que eu e você entenda que a palavra dEle é a verdade. A palavra dEle é pura. A palavra dEle é luz para você. E que você deve submeter exclusivamente à palavra dEle. Não queira ser Deus na igreja, ditando como deve fazer, segundo a sua vontade. Aplique a palavra de Deus. Não queira ser Deus no seu trabalho. Faça aquilo que lhe é devido e não queira usurpar o lugar de todos como se fosse o dono. Porque você simplesmente é alguém que deve representar o reino de Deus. Entenda perfeitamente. Porque quando você agir contrário a isso, você vai se esconder. Você vai se esconder. Você vai se sentir inseguro. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: não dê ouvido à serpente. Porque o que ele fala é mentira. Ele quer ver você com medo. Ele quer ver você exposto e quer ver você escondido, para que você não viva as promessas de Deus, para que você não viva o propósito de Deus para a sua vida. Eu finalizo para você dizendo que quando a serpente vir, tentando entrar na tua casa, tentando entrar na sua vida, você deve guardar no seu coração Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Se revista das armaduras de Deus, em nome de Jesus.